com certeza a precificação errada. E quando vocês falam para mim que tem medo de cobrar mais alto, eu tenho duas interpretações aí que eu posso extrair dessa colocação. Que eu sei que essa colocação não é só da empreendedora que falou aqui, é de muitas outras também. O medo de cobrar alto significa, eu estou chutando o preço que eu devo cobrar, eu não tenho ideia do que eu tenho que cobrar. Então eu imagino que seja esse valor aqui, X, porque eu olhei mais ou menos a concorrência e é isso que eles estão oferecendo. Então eu imagino que seja por aí. Só que eu não vou cobrar tanto quanto o meu concorrente, porque senão eu não vendo. É um erro são dois erros juntos, né? Dois erros numa frase só. Precificação errada, dois erros. Não calculou o seu preço, olhou o preço do vizinho e usou ele como base. 2, cobrou menos do que o concorrente, independente de saber o quanto que você deveria cobrar, mas com medo de não vender. Então sim, vender com a precificação equivocada, vender sem não saber qual é o preço que deve ser cobrado, ou vender só para ser mais barato do que o concorrente, ou vender só para que você possa fechar aquela venda, é um grande erro, por vários motivos. Quando você precifica errado, eu vou botar assim, desde o ligeiramente errada até o muito errada. Quando você vai estar ligeiramente errada, quando você precifica de forma equivocada, quando você cometeu ali um erro pequeno de cálculo, né? Ou na verdade não, nem é de cálculo, é de chute, quando você calculou ali e quase acertou, mas na hora que você foi vender, você deu desconto, alguma coisa assim, e aí por aquele preço equivocado você acabou comendo a sua margem de lucro, né? Você simplesmente precificou errado e vendeu por um preço aquém do que deveria, mas ainda dentro de uma possível margem de lucro. Então, não vai trazer lucro, mas também não traz prejuízo. Isso seria a precificação ligeiramente errada. Qual que seria a precificação totalmente errada? Quando você está tão desesperada para vender que você dá um descontaço só para atender aquela expectativa do cliente, vende, e isso não cobre teus custos, isso não cobre as suas despesas. Então, quando você repete esse erro vários meses, o que vocês acham que vai acontecer com o negócio de vocês? Quebrar. Se você todo mês você está vendendo aquém do que você tem que pagar em termos de custos fixos e variáveis, não tem mágica, é matemática, né? Vai chegar um momento em que essa bola de neve vai ficar tão grande que vai ficar insustentável e você vai ter que fechar as portas. Então, respondendo às empreendedoras aqui que colocaram nos comentários, sim, um dos erros que você tem que parar de cometer para poder aumentar seu faturamento é precificar de qualquer forma. E aí, o que você precisa fazer? Né? Você precisa aprender a precificar. E precificar, gente, não é fórmula mágica, né? Tem gente que acha que é para cobrar 50% a mais do que o custo da mercadoria. Tem gente que fala que é para multiplicar por 3. Tem gente que fala que é para olhar a concorrência, fazer uma média e colocar 10% a menos. Já ouvi barbaridades. E tá tudo bem se você ouviu uma dessas fórmulas mágicas, se você já aplicou ou se você aplica ainda. Não tem problema. O problema é você aprender aqui que não é assim que se faz e você continuar cometendo erro. Porque quando a gente comete erro porque a gente não sabe, é chato, é ruim, né? Mas quando você comete o erro sabendo como é a fórmula certa, aí sim você não está agindo de forma tão inteligente. Então, o primeiro passo aí para que você consiga aumentar seu faturamento é que você saia desse encontro aqui de hoje e amanhã, no primeiro horário, você reveja os seus preços. Ai, Bárbara, o que eu devo considerar na hora de fazer meu preço? Você deve considerar, se você vende produto, o primeiro passo é você considerar o preço dos insumos, da mercadoria, né? Então, esse é o basicão. A partir daí, eu vou falar de forma bem genérica, tá, gente? Vou falar só de forma genérica para vocês verem que não tem fórmula. Para cada caso, vocês vão ter que fazer esse cálculo. Então, a partir daí, vocês vão ter que colocar todos os custos fixos. Eu vou dar exemplo de alguns. Se você paga contador, é um custo fixo. Se você paga aluguel de um espaço,
custo fixo. Se você tem funcionário, custo fixo. Se você tem internet para pagar, luz, você sempre vai ter. Aliás, é bom lembrar que mesmo que você trabalhe em casa, você não tem custo zero, viu? Todo o trabalho vai estar alocado em algum espaço, mesmo que esteja na sua casa. Então não existe custo zero. Então você vai colocar aluguel, IPTU, condomínio se você tiver, funcionário, internet, luz, insumos, tudo que você precisa para trabalhar no dia a dia, ainda que você não venda nada. Então o que é o custo fixo? Toda despesa que você tem, que mesmo que você não venda, ela continua existindo, esse teu custo fixo, você tem que colocar ele dentro do valor do seu produto, do seu serviço. E custo variável? O custo variável é aquele que só acontece quando você vende. Exemplo, embalagem, comissão de vendedor, impostos sobre serviços. Esses valores só existem na medida em que você vende. Se você não vende, não tem comissão para vendedor. Se você não vende, não tem imposto sobre aquele produto ou aquele serviço. Então, na hora que você for fazer seu preço, você tem que colocar todos esses custos e ratear pelos seus produtos. E aí verificar, inclusive, se o valor que você está colocando ali, com a margem que você precisa colocar, se é rentável. Então, fundamental, gente. O primeiro ponto que eu quero que vocês, a partir de hoje, observem é que é muito importante que vocês precifiquem corretamente, tá? Eu não sei se tem alguma aluna aqui do meu curso, mas quem é aluna do meu curso Explosão de Vendas, eu ensino lá, tanto no meu curso Explosão de Vendas, quanto no meu curso Empreendedora 3Fs, nos dois cursos eu ensino a precificar, tá? Então, se você é minha aluna, você já aprendeu a precificar. Se você não é, você chama no direct, chama a minha equipe lá no grupo do WhatsApp, para que você possa saber como entrar na lista de espera e adquirir e participar da próxima turma, ok? Então, o primeiro erro que eu quero que vocês não cometam mais é o erro de precificar errado. Para de pensar que existe uma fórmula mágica. Para de ter preguiça de aprender a precificar. É divertido? Não é divertido. Você está falando aqui com uma jornalista que gosta de letras e não de números. Mas eu sei que para ser uma boa gestora, uma boa empreendedora, eu preciso aprender mais do que o básico. Eu preciso aprender o suficiente e o máximo possível para que eu possa olhar, não só ter esses números, como controlar esses números, como também interpretar esses números para ter mais resultado.